Fala aí, galera do canal A História é Essa, aqui o professor Jorge Leal. Vamos falar hoje um pouco da Revolução Francesa, o seu contexto histórico. Nós estamos aí de frente do Arco do Triunfo, que se localiza lá em Paris. Ele representa as vitórias do exército da França sob o comando de Napoleão Bonaparte. Construído em 1806 e finalizada a construção dele em 1836. A aula 1 hoje é o contexto histórico da Revolução Francesa. A gente vê aí essa imagem que representa a tomada da Bastilha. A queda da Bastilha era uma antiga, a Bastilha era uma antiga prisão do antigo regime francês. Foi a partir da invasão dessa prisão que se deu início à Revolução Francesa. Tá? Ela é conhecida como a queda da Bastilha. Isso aconteceu em 1789. A gente vai ver aqui na nossa aula. E é aí que começa a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, foi um movimento impulsionado pela parte baixa das classes sociais da França. Foi impulsionado pela burguesia, que contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas da França, que viviam numa situação de miséria ou quase miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, aquela imagenzinha que nós vimos aqui, fato histórico conhecido como queda da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no absolutismo francês. No final do século XVIII, a França era um país extremamente agrário, com a sua produção marcada por influência do modelo feudal que se arrastou durante toda a Idade Média. Entre outras coisas, isso significava que a nobreza detinha privilégios econômicos, como isenção de impostos, enquanto que os camponeses pagavam tributos e tinha muitas obrigações com o governo, que lembrava o período medieval. As terras estavam concentradas na nobreza e do clero. Por sua vez, politicamente, o país era um quê? Era uma monarquia absolutista, isto é, o poder estava concentrado nas mãos do rei e com os pequenos súditos à sua volta. Excluídos da política, a burguesia defendia que era necessário, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI, Luís Augusto de Bourbon, em favor de ideias políticas liberais. Né? O iluminismo que estava entrando na Europa já vinha com essas ideias e determinando algumas mudanças no contexto histórico da França. Enquanto isso, do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra, grande Inglaterra, sua rival, a rival da França, desenvolveu o processo de Revolução Industrial, que é um outro vídeo, uma outra aula que nós vamos fazer e nós vamos colocar aqui no canal para você. Volto a falar, você que vai fazer Enem, você que vai fazer concurso público, você que gosta de história, eu vou deixar aqui os links para que você possa estar a cada dia sendo notificados sobre os novos vídeos que vão entrar aqui no canal. Para isso, eu preciso que você me ajude com seu like, com seu joinha e que você se inscreva no canal para que eu possa ter condições de estar municiando esse canal de informações históricas. Qual foi a causa da Revolução Francesa? Bem, a burguesia
a burguesia francesa, né, ela exigia o reconhecimento e a garantia dos seus direitos políticos. Ela estava insatisfeita com tudo que estava acontecendo na França. Era a burguesia que sustentava o Estado francês, enquanto que o clero e a nobreza estavam livres de pagar impostos, não tinham muitas obrigações. Apesar de ser uma classe social economicamente dominante, sua posição política e jurídica era limitada. É a classe social burguesa, tá bom? Burguesa. Era limitada. Ideologicamente, os burgueses estavam inspirados em princípios iluministas, tá? Que estava com muita força na Europa. E esses princípios defendiam a sabedoria popular, tá? O saber não estava somente nas mãos de poucos ou de alguns, mas esse saber estava nas mãos dos populares. Não mais estava somente retido na mão da figura do rei, tá? Na mão do rei, e o homem passa a ser o centro, não mais Deus. É o homem que passa a ser o centro das atenções do mundo. Na Idade Média, a gente sabe que tudo era voltado para a igreja, tudo era voltado para um Deus criador. Mas rompe essa ideia, né? Quando a ideia iluminista rompe com os ideais da Idade Média, então já não é mais Deus que é o centro, mas sim o homem passa a ser o centro das atenções, da sabedoria, da inteligência. E também essas ideias, ela defendia a igualdade de nascimento. Não tinha mais aquela diferença, nasceu numa classe, não pode migrar para uma outra classe, vai ser burguês a vida inteira, vai ser camponês a vida inteira, ou aquele que nasceu na monarquia vai ser monarca a vida inteira. E não era, e eles não queriam que isso mais acontecesse na França. Além disso, os burgueses tinham interesse em mudanças nas estruturas econômicas da França. Queriam acabar com as medidas mercantilistas e os privilégios da nobreza e do clero. A gente está vendo aí uma imagem dos partidos, né? Podemos dizer assim, né? Partidos, dos militantes discutindo as suas ideias. Pela imagem aí, eles estavam discutindo calorosamente aí sobre as ideias defendidas por cada parte, né? Então, portanto, era necessário adotar, na visão da burguesia, uma maior liberdade econômica para a França, porque a gente sabe, e já estudou isso, que a riqueza estava concentrada o quê? Nas mãos da igreja, do clero, e na mão da nobreza. Aqueles que estavam na parte baixa da pirâmide, da pirâmide social da França, eles tinham muitas dificuldades. O iluminismo na Revolução Francesa. O iluminismo ele se propagou entre os burgueses e promoveu o início da Revolução Francesa. Este movimento intelectual fazia duras críticas às práticas econômicas mercantilistas, né? Essas críticas eram direcionadas ao absolutismo e aos privilégios concedidos ao clero e à nobreza. Seus autores mais conhecidos foram o Voltaire, que é esse primeiro aí dessas imagens, o Montesquieu, estamos aí, Jean-Jacques Rousseau, que é o terceiro, Denis Diderot, que é esse rapazinho aí, o penúltimo, e, por fim, Adam Smith, tá bom? Então, esses são aqueles aqueles autores mais conhecidos que propagaram, que escreveram, que defenderam o iluminismo na Europa. Logo depois disso, nós vamos falar agora sobre a crise econômica e política na Revolução Francesa. Nós estamos falando aqui de contexto histórico. Na aula de número 2,
nós vamos falar aqui das fases da Revolução Francesa. Por enquanto, a gente vai ficar aqui com os contextos históricos, que é muito importante para você saber isso. Então, a crítica sobre a situação econômica às vésperas da Revolução de 1789, a crítica exigia reformas, mas gerava uma crise política. Tá? Então, você viu aí que nas assembleias os debates eram calorosos, até mesmo violentos, e era porque a parte baixa, né, da pirâmide social, a burguesia, os camponeses, eles estavam exigindo igualdade de direitos, eles estavam querendo votar, que o voto não fosse mais o voto censitário, que fosse o voto individual. Então eles estavam também muito contrariados com a riqueza está ali concentrada ali na mão da nobreza e do clero. Então eles estavam muito insatisfeitos com tudo que estava acontecendo na França. Então, as críticas, né, sobre a situação econômica, sobre a situação política, elas eram fervorosas. Isto se agravou quando os ministros sugeriram que a nobreza e o clero deveriam pagar mais impostos. Aí, meu querido, aí o caldo entornou, como se fala, né? Nós temos aqui uma figura, né, de uma pirâmide social, e aí a gente tem 1% da população, que é o primeiro estado, ele era representado pelo clero. Os 2% da população que representava o segundo estado era a nobreza. E aí a grande maioria, 97% das pessoas, né, da população da França era o terceiro estado, era o que sustentava a França, era a burguesia, os camponeses, os sans-culottes, né? Eles só tinham obrigações e impostos. Então, por isso a revolta dessa classe social na França. Tá? O primeiro estado e o segundo estado, eles detinham as terras, o prestígio, os privilégios e a isenção fiscal. Então, queridos, pressionados, né, pela situação, o rei Luís XVI, ele convoca os Estados Gerais, grava isso, os Estados Gerais, uma assembleia formada por 3 níveis da pirâmide social francesa. Quais eram? Eu falei aqui agora, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, que era composto, o terceiro estado todo mundo sabe, composto por todos aqueles que não pertenciam ao primeiro e nem ao segundo. Se é terceiro é porque não pertencia nem ao primeiro e nem ao segundo. Esse terceiro estado, ele tinha 97% da população, mais ou menos, né? Vamos aí fazer um cálculo aí, meio que aproximado. Só que, assim, era nítido que eles eram mais numerosos, né, do que todos os outras classes sociais, né? Muito mais numeroso do que o primeiro estado, que só detinha 1% da população, e do segundo estado, que detinha 2%. Eles detinham o terceiro estado detinha 97% da população. Então, muito mais numerosos, uma força muito grande, pressionava para que as votações nos estados gerais fossem individuais, e não mais o voto censitário, né? Não mais por camadas sociais, seria por representante e não por estado. Então, somente assim o terceiro estado poderia, se isso passasse na Assembleia, se fosse aprovado, somente assim o terceiro estado poderia deixar passar, aprovar as medidas que os favorecessem. Bem, no entanto, queridos, o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, recusaram esta proposta. É óbvio que eles iam recusar. E as votações continuaram a ser realizadas por estado. Primeiro estado,
segundo estado e terceiro estado, e aí a nobreza continuava sendo achatada, massacrada, explorada e, consequentemente, os ânimos aumentando mais e mais contra o primeiro estado e contra o segundo estado. Dessa forma, reunidos lá no Palácio de Versalhes, o terceiro estado, a nobreza, os camponeses, os sans-culottes, e a parte do primeiro estado, tinha uma parte do primeiro estado que representava o baixo clero, tá? Não eram os tops, mas aquela galerinha que estava ali um pouco mais baixa dos poderosos, mais baixo do que os poderosos, se separaram da Assembleia e em seguida declararam-se os legítimos representantes da nação, formando a Assembleia Nacional Constituinte e jurando permanecer reunidos até que a Constituição ficasse pronta. Então você já vê aí um movimento de separação, de isolar o rei, isolar a igreja, da maioria começar a pleitear pleitear as suas ideias, de colocar em prática as suas ideias, tá? Então, lá numa sala do Palácio de Versalhes, a sala de jogos do Palácio de Versalhes, conhecida como Jeu de Paume, uma multidão, né? A multidão não estava lá dentro, lá dentro alguns representantes, a multidão estava para lá de fora, assiste uma aliança feita por um padre, que era do primeiro estado, que era do clero, feita com um burguês, que é do terceiro estado. Você vê aí um romper de alguns, eu falei aqui do baixo clero, um romper de alguns do baixo clero que fazia parte do primeiro estado, rompendo com o primeiro estado e se juntando ao terceiro estado, que tinha sua maioria, tá? E ali a gente vê acontece uma união entre o primeiro estado e o terceiro estado. Isso aí vai dar panos para manga. E se eu fosse você, eu não deixava de assistir a segunda aula, que vai falar das fases da Revolução Francesa, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o link da segunda aula, que já está quentinha, está saindo, que acabou de sair do forno, já estou colocando aqui para vocês. A Revolução Francesa, aula 2, que vou falar das fases da Revolução. Galera, a história é essa. Sou o professor Jorge Leal, inscreva-se no meu canal, dê o teu like e a gente vai se ver na segunda aula, na terceira aula, na quarta aula. Então vamos ficar juntos aí. Eu conto com a sua ajuda e vocês podem contar com a minha. Um grande abraço. A história é essa.